E hoje eu estou aqui na Avenida Ipiranga, bairro da República, centro de São Paulo. Local que já foi muito abandonado, vários prédios invadidos, lacrados, muito pichado, muitas coisas acontecendo, muitas novidades, há projetos de mudança e vamos ver o que vai acontecer nesta cidade. São Paulo, a maior cidade do Brasil. Salve, salve. E vamos que vamos. Vou passar na Rua dos Empregos, Barão de Itapetininga. Vou passar no Viaduto do Chá. Vou pegar ali o Teatro Municipal. E aquilo que eu sempre falo. Cada dia é cada dia, cada noite é cada noite. Eu passo aqui direto e cada dia é um cenário diferente. Cada dia um acontecimento diferente, até uma vibe diferente. E aliás, essa vibe do início da noite é uma das mais assim tranquilas. O centro está muito policiado. Como vocês veem, há uma mistura de luzes, as luzes artificiais dos postes e a luz natural que não se foi completamente, né? O sol está se pondo, então fica essa mistura e fica muito bacana. E como que as luzes, por exemplo, dos estabelecimentos, elas refletem no chão e elas trazem até um jogo de luzes. Por isso, essa questão da iluminação eu sempre tenho destacado, porque muitos falam também que o centro é mal iluminado. Isso eu vejo o centro de São Paulo como melhorou muito a iluminação nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Porém, como que vai anoitecendo, as lojas se fecham, aí fica somente a iluminação dos postes, né? Com essas luminárias bonitas. Como os prédios não são iluminados, não tem aquela parada diferenciada como se vê nas grandes cidades do mundo. Quer seja Tóquio, as cidades chinesas, ou mesmo Nova York. E isso é um ponto muito importante. Eu sempre tenho dito isso há anos, na verdade. Como a iluminação, ela muda o jogo, ela torna o local atraente, atrai comerciantes, atrai pessoas, gira a economia, e é muito importante essas paradas. De ter uma iluminação assim boa e bem feita. Isso sem dúvida nenhuma pode mudar o jogo no centro de São Paulo, atrair mais turistas e tudo mais. Uma coisa que já está acontecendo é a mudança do calçadão, né? Demora, né? Está demorando bastante, mas está mudando. E tem algumas ruas que eu passei que ficou bacana, ficou bacana. A Rua da Quitanda ali está ficando bacana. Aqui a Rua Dom José de Barros. E é legal eu fazer o vídeo também, porque essa calçada aqui não vai existir mais, esse calçadão. Não irá mais existir. De modo que as gerações futuras o verão. Aliás, se você está gostando do vídeo, curte e se inscreve no canal, porque a realidade é a realidade. É a realidade do centro de São Paulo. Aqui o cenário tem muito morador de rua. Eu já vi bastante coisa aqui. E eu nunca mostrei, aliás, o Sesc aqui. Eu estou debaixo do Sesc da 24 de maio, que é um prédio da hora, hein? E olha a iluminação, pessoal. Olha a iluminação interna aqui, como fica legal. O jogo de luzes, a mistura das cores. Sem dúvida nenhuma, que traz uma aparência assim, de sofisticação. Eu me atraio vendo isso ao vivo e vendo o vídeo. Eu falo, nossa, como as luzes ficaram legais. Quem tira foto e faz vídeo sabe que as luzes são mágicas. E a iluminação também é mágica. Isso no sentido literal e simbólico também. As luzes são mágicas, sem dúvida nenhuma. E saindo, né? E pessoal, no clima chuvoso parece que as luzes ficam mais bacanas. Olha um exemplo aqui, eu tô na 24 de maio, olha a situação.
Tem um rapaz africano que tá, me parece, falando sozinho, infelizmente, gritando ali. É a realidade do centro de São Paulo. Eu sempre falo nessas coisas. O centro de São Paulo, por isso mesmo que eu falo que cada dia, cada noite, você encontra situações muito tristes, muito loucas, às vezes perigosas, e a realidade é bruta, sem sombra de dúvida, sem massagem. A realidade não é brincadeira. À esquerda, a Galeria do Rock. Eu mesmo tenho uma experiência assim que marcou a minha mente. Isso em 2023, salvo engano. Aqui é a Galeria do Rock. Tem entrada pela São João e tem entrada aqui pela 24 de maio. Uma vez eu estava aqui, rapaziada, em 2023, eu estava aqui, estava nervoso, porque estava louco o dia, 2023, estava muito louco à noite, né? Naquele dia eu estava, meu Deus, como o bagulho tá louco aqui. Sério, é pesado o que eu tô falando. Eu tava assim até abatido com a situação. Aí, a se julgar pelos anos que passaram, por exemplo, 2023, eu lembro, eu tava aqui nesse cruzamento aqui, da 24 de maio, aqui com a Praça Ramos, aqui o Teatro Municipal, eu parei aqui e falei, meu Deus do céu, o bagulho tá muito louco mesmo, tá insano. E eu gravei, aliás, e mudou bastante, né? Por exemplo, aí, ó o policiamento lá na frente. Eu sempre estou destacando isso. Eu tenho vídeos na Vila Nova Conceição, em Moema, nem passa a polícia direito, pessoal. Por que tem tanta polícia aqui no centro de São Paulo? Porque é um local extremamente perigoso. O policiamento, ó, o cenário aqui, traz o cenário cinemático, né? A chuva caindo, o giroflex, os carros de polícia, Gotham City de fato. Eu tenho vídeos e recomendo que assistam, aliás, no canal do Vox, que eu fiz na Vila Nova Conceição. Não tinha um carro de polícia nas ruas. Aqui tem tanta polícia por quê? É porque é um local que, se não tiver polícia, o chicote estrala firme, forte. O caldo entorna até fundir num nível assim absurdo. A realidade é a realidade. Às vezes eu falo algumas coisas, eu penso, será que o pessoal vai entender? Porque essa parada de segurança, essa parada da vibe, só entende quem depende do padrão da pessoa. Depende do padrão de segurança. Olha que cenário bacana aqui, que cenário estético. O centro de São Paulo tem muito potencial. Por exemplo, imagine você que assiste este vídeo, uma pessoa, um pai de família, com a esposa, com as filhas, os filhos, crianças passando aqui no centro de São Paulo. Ele não vem, pessoal, não vem. E às vezes o cara até, nossa, gostaria de ir no centro, mas eu não vou me arriscar, porque o padrão dele é muito mais alto. O padrão é diferente. Por isso que eu sempre falo, a polícia passando para todo lado, por causa disso que eu falo. Eu sempre falo isso e estou dando uma demonstração aqui, da realidade, né? Cada pessoa vê de uma forma e cada classe social vê de uma forma. É muito importante isso. Se eu estou acostumado com a violência, para mim é normal. Se eu não estou acostumado, para mim não é normal. Então depende de tudo isso. E como eu ando em bairro de bacana, ando na periferia, ando no centro, ando em todos os locais, eu sei como as coisas são e funcionam. Aliás, recomendo que assistam os vídeos que eu fiz ali na Vila Nova Conceição. Não tem um carro de polícia. Um somente. Aqui tem polícia para todo lado. Por quê? Porque precisa ser vigiado. E por que precisa ser vigiado? Deixe nos comentários. A realidade é a realidade. E na noite aqui ficou muito louco, muito top. As cores. Aí eu falo a questão, né, da iluminação aqui, ó. O Teatro Municipal tem uma iluminação muito sofisticada. Tem, porque esse dourado aí, sem ser colorido, é tipo o Louvre ali de noite, o Museu de Arte de Paris. Ele tem uma iluminação tipo douradinha assim também, porque é a sofisticação, né? Por isso é que eu falo, se fazerem, por exemplo, iluminação especial, até a Times ali na Paulista, na São João com Ipiranga, e fizer uma parada sem
sem ser pensada, regulamentada, bem feita, vai ficar zoada. Vamos ver. Eu espero que você faça uma parada bem feita e certamente fazendo assim o resultado será bom, não tenho dúvida. E essa parada, né? Vamos ver o que vai acontecer e eu vou fazer vídeos quando ser feito, se Deus permitir. Agora, olha que cenário de início de noite aqui no centro de São Paulo. Uma luz assim, meia luz, fica muito top, fica muito bacana aqui, nesse entroncamento aqui, ó, Praça Ramos, Viaduto do Chá, e a rua aqui, nossa, acabei de esquecer o nome, é Xavier Toledo. Várias ruas, às vezes eu esqueço até o nome e confundo, é tanta rua, é tanto nome que às vezes eu nem falo, né? É muita rua, muito nome, e às vezes dá até um branco. Até a parada da iluminação aqui, até a banca de jornais traz ali uma luz bacana. Ó que cenário. Olha que cenário. E na chuva fica muito fotogênico. Tanto é assim que os grandes diretores de cinema usam muito o cenário chuvoso, né? David Lynch, Stanley Kubrick, o próprio filme Matrix tem cenas na chuva, a cena ali que o Neo se encontra com a Trinity e os outros ali no Cadillac ou Continental, que ele tipo renasce ali, o novo nascimento do Neo. Os próprios diretores de cinema utilizam o cenário chuvoso porque fica bacana. O cenário cyberpunk também é muito chuvoso. Então, e na realidade, né, fica top. Ali, né, diante do prédio, né, dos Matarazzo. Quando eu penso no Conde Matarazzo, foi o cara que industrializou o estado de São Paulo. Inacreditável, né? E inacreditavelmente São Paulo se desindustrializou nessas épocas sinistras deste mundo, né? Que a China se industrializou, os Estados Unidos a China se industrializou e os Estados Unidos se desindustrializaram e entram em conflito. Uma das causas é essa, rapaziada. Uma das causas é essa, geopolítica sinistra, né? Tempos obscuros que nós vivemos. Tempos que a humanidade, muitos falam aí até em Terceira Guerra Mundial. O mundo está muito louco. O mundo está louco e a humanidade é louca. A realidade é a realidade, né? E tem os dois lados. Eu sempre falo isso, nunca polarizo. Tem as trevas, tem a luz, tem o bem, tem o mal. E o bagulho é louco, né, pessoal? Quando eu falo nisso, o que eu vou falar, né? A humanidade é caída, sem dúvida nenhuma. Tem questões aí que só podem ser compreendidas teologicamente. Teologicamente e num nível um pouco acima, né? Filosoficamente. Aliás, vou falar uma parada rapidinho sobre isso. Aristóteles, que é o principal filósofo do Ocidente, ele falava assim que existe tipo níveis de conhecimento. A filosofia tem um nível mais profundo, que é a metafísica, que é tipo teologia, ou seja, o próprio pensador Aristóteles, que aliás foi professor de Alexandre o Grande e foi aluno de Platão, ó, tudo ligado. Ele mesmo falava que a metafísica e / teologia é o nível mais profundo do conhecimento, né? E para entender a humanidade tem que se entender metafísica e teologia. Fecho parênteses desse assunto que eu curto demais. Dependendo da demanda eu até falaria sobre esse assunto, eu curto. Agora, continuando aqui no centro de São Paulo, ó, o Hotel Otton, e tava falando, né, do Conde Matarazzo, tem até, né, o Brasil se desindustrializou e a grande cidade industrial do Brasil era São Paulo e o grande estado ainda é, né, mas muito aquém ali dos anos 80, né? Ó,
Ó como mostra essa parte aqui, a grandeza de São Paulo, né? Edifício da prefeitura que era construído à mão do Conde Matarazzo, Hotel Otton à direita, Hotel 5 Estrelas. Aí tem outra questão, né? Que às vezes eu sempre falo também aqui na Praça do Patriarca, como que... Eu já fiz um vídeo falando assim, né? Isso em 2024, então já tem quase 2 anos. Da decadência do centro de São Paulo e da cidade, né? E tem pessoa que fala assim que não houve decadência nenhuma. Eu falo assim, é inacreditável. Pessoal, se nós analisarmos o que já foi a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, ainda é um local muito, mas muito decadente. Só para relembrar, o Campos Elíseos, que era a maior lândia, Campos Elíseos de Santa Efigênia, a maior lândia do mundo a céu aberto. Campos Elíseos era o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo, tipo Higienópolis, era tipo um Jardim Europa nos dias de hoje, só para exemplificar aqui neste vídeo. É inacreditável, né? Ó, por exemplo, esse prédio bem bacana aqui, na frente. Ó, tá tudo fechado os portões, né? Porque tá para alugar. E ninguém aluga. Isso há anos. Isso desde quando eu faço vídeo aqui no YouTube. Anos, antes mesmo. Mas eu tenho mostrado. Não aluga. Por quê? Por causa da situação da região. É caro, logicamente. E o cara pensa, o empresário, não vou ter resultado, esse prédio tudo pichado à esquerda também não aluga, porque tem muitas pessoas em situação de rua ao redor aqui, então ninguém se arrisca. A realidade é essa. E a realidade é bruta. Sem sombra de dúvida. Ó, essa rua quitanda aqui. Vou falar uma coisa aqui, da minha percepção. Agora. Olha essa rua, é murada. Os prédios são bacanas. Aqui os prédios são subutilizados. Aqui com certeza tem prédios que não são utilizados e os que são subutilizados. Ó, foi mudado o calçadão, ficou bacana, principalmente essa chuva refletindo no chão. Aí, ó, a realidade é essa. Ó, os portões tudo pichado. Aqui é início da noite. Poderia ter uma circulação de pessoas maior, locais abertos, mas não tem. Eu, como observador e fazendo os vídeos, eu vou percebendo mais e mais as coisas, né? E às vezes tem pessoas que não compreendem as coisas e falam umas coisas que eu falo, meu Deus do céu. É porque, de fato, né, o Brasil tem um problema gravíssimo de educação e sem resolução desse problema, pessoal, o Brasil vai continuar sendo um país de terceiro mundo, um fazendão, explorado pelos impérios aí do mundo. A realidade é essa. Só a educação verdadeira, real, não é ter um canudo na mão, não. É uma educação verdadeira e real, pode transformar o Brasil. Uma educação técnica, tecnológica, filosófica, somente. Não tem jeito. A realidade é a realidade, né? E algo interessante que passando nessas ruas aqui, uma coisa que eu vejo assim de modo claríssimo, claro como cristal. Como que o São Paulo dessas épocas, muitos prédios aqui são dos anos 30, 40, 50. Nessa época São Paulo bombava. O crescimento de São Paulo era assim, estrondoso, né? Na verdade, eu comparo assim só para ver a grandeza de que foi São Paulo. Assim, não dá para comparar, né? Hoje, assim, em relação a esses anos, o centro de São Paulo, por exemplo, ainda é um local muito, mas muito decadente. Muito mesmo. Agora, se compararmos, né, a esses últimos anos aí da crise sanitária, em relação a esses anos aí de abandono, né, aí melhorou bastante. A realidade é essa, né? Aqui na rua 15 de novembro. Tem um cara uma vez que ele comentou assim, um senhor, eu ando aí acho que é na 15 de novembro que ele falou, salvo engano, eu ando aí desde 50 e pouco, o cara falou, desde anos 50. Então esse cara, ele sabe, ele pode falar, ele pode confirmar, e se assistir este vídeo, comente
Um senhor comentou assim: eu ando nessa rua aí desde os anos 50. Aí eu pergunto, se ele ver este vídeo, deixe nos comentários como que era aqui nos anos 50 e como que é agora. Qual era melhor? Deixe nos comentários aí se este senhor assistir este vídeo. Por isso que eu falo que a realidade é a realidade. O bagulho é louco, pessoal. Quem conhece a realidade tá ligado que é muito louco. Que a chapa é quente, o caldo entorna e eu vou sem filtro, sem massagem, né? Às vezes eu penso assim, cara, falar a verdade, muita gente não curte, mas eu tenho um compromisso com a realidade, né? A realidade é a realidade, pessoal. Aqui mesmo esse bar aqui, ó. Bacana, que bonito, muito bonito. Tinha um Nescafé aqui, olha a história na minha mente. Tinha um Nescafé que fechou. Fechou porque não deu certo, né? Espero que este dê. Desejo que dê certo, que bonito. Em frente à Bolsa de Valores. Tinha um Nescafé aí, pessoal. E eu tenho filmado aí. Tá nos vídeos aí. Passado, eu lembro. E fechou por quê? Porque não deu certo o negócio. Agora abriu um restaurante até mais bonito. Espero que dê certo. A realidade é a realidade. E falando de história, né? Filmando aí o calçadão de pedras portuguesas, que ele vai deixar de existir. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, desce a voadora clássica na inscrição, porque você sabe, a realidade é a realidade sem massagem. Até o próximo vídeo.